Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje nós vamos apresentar os indicadores de saúde do componente de qualidade da metodologia de financiamento da atenção primária à saúde. E esta transmissão não seria possível sem o trabalho conjunto entre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do CONASEMS, Hisham Hamida, o coordenador de desenvolvimento institucional do CONAS, Renê Santos, e também a secretária da SAPES, Ana Luísa Caldas. Pessoal, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos aqui. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o Renê, representando o CONAS, Ana Luísa, secretária da SAPES, representando o Ministério, e cumprimentar também a todos os trabalhadores, gestores que nos assistem, né, nesse tema que é tão importante, né, e ligado à atenção básica, que deve ser a principal porta de entrada, ordenador e coordenadora desse cuidado, e aqui com a atualização desse componente também tão importante para o cuidado em todos os municípios brasileiros. Bom, quero primeiro dar meu boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Boa tarde a você, Rafael, boa tarde ao Hisham, boa tarde a Ana. Trazer aqui o agradecimento pelo convite para estarmos presentes aqui da nossa presidente Tânia e do nosso secretário Jurandir, e dizer que para nós é importantíssimo a questão da atenção primária, porque é um dos eixos principais de atuação do CONAS nos últimos anos. E para nós aqui participar desse momento em que a gente vai discutir o componente de qualidade de financiamento é muito importante, porque nós vamos poder também discutir estratégias, né, para que a gente possa também viabilizar o apoio local para municípios, como também discutirmos essa questão da qualidade no sentido amplo, né, da contratualização dos cuidados em saúde na atenção primária. Bem, boa tarde a todas e todos, principalmente as trabalhadoras e trabalhadores, os gestores que estão nos assistindo. Obrigado pela audiência aí, que sei que está grande, a expectativa é muito grande, e acho que o passo que nós demos em conjunto, tanto a Secretaria, né, de Atenção Primária à Saúde do Ministério, junto ao CONAS e ao CONASEMS, é fundamental para garantir que a indução de boas práticas de fato aconteça pelas equipes do território, porque a gente está em prol do mesmo objetivo, que é a melhoria do cuidado contínuo do primeiro nível de atenção, que é a atenção primária. Então, agradecer a participação de todos e espero que estejamos aí à altura das expectativas criadas da rede, porque a gente está com muita disposição aí para fazer as novas mudanças aí da atenção primária. Maravilha. Eu soube que já são mais de 3.000 pessoas acompanhando a gente simultaneamente aqui no YouTube. Então, nada mais justo que agradecer a você que nos acompanha, né? Aproveita, deixa também o seu like, seu comentário, se inscreva no canal Mais CONASEMS, compartilhe esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado por isso. E além de incentivar o cumprimento de metas, os indicadores do componente de qualidade da atenção primária são instrumentos importantes para avaliar e planejar o trabalho da equipe de saúde. Certo, Hisham? Bom, é muito importante, assim, o que eu acho interessante, né, compartilhar com os colegas, com quem nos assiste, é esse olhar ampliado de qual a atenção básica que nós queremos. Então, é eu ter o olhar e não focar simplesmente ou naquele indicador ou naquele processo, mas o amplo. Qual que é a necessidade de saúde da minha população? Né, o que eu quero entregar? Qual que é o potencial da equipe? Então, de maneira ampla, trabalhando com territorialização, a questão do fortalecimento do vínculo, a questão da vulnerabilidade, a estratificação de risco. Então, pegando esses indicadores que, independente se eles estão sendo, né, mensurados ou não para efeito de pagamento, para monitoramento, é esse olhar ampliado de como isso pode impactar e qual é a necessidade de saúde da minha população para que eu possa monitorar e avaliar. Porque as políticas públicas da gestão municipal, seja para ampliação do serviço, para aumento ou melhor, ampliação da carteira de serviço, do que eu vou ofertar, ela vai diretamente e tem que ir de acordo com essa necessidade. Então, eu ter um olhar ampliado de qual é a necessidade de saúde da minha população, do meu território, e trazer, junto ao planejamento, né, das equipes, juntamente com a gestão como um todo, não dá para fazer e ter esse olhar só do gestor, secretário e secretária, eu tenho que ter o envolvimento dos trabalhadores, das trabalhadoras da saúde, e também tem que ter o envolvimento dos usuários, né, qual que é essa necessidade. E trabalhando, né, esse tripé trabalhador, gestor e usuário, com esses dados, essas informações, que eu possa, de fato, planejar e entregar aquilo que é a necessidade real de cada território. Eu acredito que o que nós vamos abordar e vamos falar são de maneira macro,
né, qual que é uma necessidade geral e o que não dá para abrir mão dentro de uma atenção básica, de uma atenção primária, resolutiva e forte. Mas que cada um, no seu território, tenha essa responsabilidade desse monitoramento, desse acompanhamento para fortalecer de acordo com a sua necessidade no dia a dia. Bom, e a gente continua com o presidente Hisham Hamida. Hisham, quais mudanças impactaram o financiamento da atenção primária nos últimos anos? Nós pegamos, né, vamos pegar nos últimos 10 anos, né, nós tínhamos um modelo baseado num PAB fixo, um PAB variável, tinha também um componente de qualidade, que era o PMAC, né, numa outra lógica, numa outra estruturação. Tivemos uma transição para o modelo que era chamado de Previne, também com componente variável, um componente fixo, é claro que, e também um componente de qualidade. Claro que em cada um desses modelos eu tinha pesos diferentes para cada um do componente. E essa atualização, esse aperfeiçoamento, né, com o modelo vigente, ele trouxe, né, um peso maior para esse vínculo. Eu trouxe uma qualificação dos indicadores, que é o que nós vamos também aqui hoje assistir essa apresentação da SAPS, para poder trazer o quê? Cada vez aperfeiçoar e aprimorar essa necessidade da ponta. Então, nós não temos nenhuma mudança, né, radical, nenhuma mudança brusca no modelo de financiamento, né, e nessa política do financiamento. O que nós temos é um aperfeiçoamento. Claro que a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento, por isso da importância dos indicadores, para que eu possa monitorar, para que eu possa avaliar e sim direcionar quais serão as próximas atualizações. Temos vários desafios. Sistema de informação é um deles. Vamos falar que saúde é quem mais produz dados e quem menos tem informação. E quando nós temos, não é em tempo oportuno que possa orientar a gestão, seja trabalhadores, juntamente com os gestores, para a tomada de decisão em tempo oportuno. Então, esses são alguns dos desafios. E a política de financiamento, nós temos que trabalhar, e o CONASEMS busca isso, né, juntamente com a Tripartite, junto com o CONAS e com o Ministério da Saúde, para que tenhamos cada vez mais recursos para a atenção primária. Quando a gente fala que uma atenção primária ela deve ser resolutiva e ela pode, a literatura traz, mais de 80% dos casos podem ser solucionados na atenção primária, mas de qual atenção primária que eu estou falando? Qual que é a densidade tecnológica que eu tenho? Para isso eu tenho que ter financiamento. Ou seja, uma atenção básica, uma atenção primária resolutiva, bem feita, ela precisa de uma política de financiamento também que valorize toda essa estrutura necessária, seja valorizando a estrutura das equipes, seja valorizando os trabalhadores, valorizando todo esse arcabouço que é necessário para ofertar uma saúde mais resolutiva para toda a população. Bom, e ainda sobre metodologia de financiamento da atenção primária, como lembrou o presidente, a secretária da SAPS, Ana Luísa Caldas, preparou então uma apresentação para nós, né? Então, a partir de agora está contigo, Ana Luísa, para trazer essas informações para nós. Obrigada, obrigada, Hisham e Renê, pela parceria. Eu acho que a gente vai estar apresentando aqui, né, indicadores como o presidente Hisham traz, eles são uma atualização e um aperfeiçoamento constante, porque a gente precisa cada vez mais melhorar o cuidado que a gente oferta lá no território, de acordo com a necessidade da população. E claro que o componente de qualidade, qualidade do cuidado, como a gente tem o hábito de dizer internamente no Ministério, ele dialoga com a agenda estratégica da gestão, com todas as políticas que estão sendo colocadas e programas estratégicos, seja para fortalecimento, seja para consolidação de algumas ações e serviços que nós já praticamos no SUS, mas que a gente entende que ainda carecem de melhoria constante e não poderia ser diferente. A atenção primária, por ser o primeiro nível de acesso e a porta prioritária de entrada para o sistema de saúde, precisa trazer para a rede entender e conhecer. Então, vou estar aqui apresentando para vocês. Já é de conhecimento da rede como um todo, a portaria 3493, em 2024, em abril de 2024, quando ela traz a nova metodologia de financiamento e ela divide em 3 eixos, que é o componente fixo, que a rede já conhece, que é vinculado ali ao dimensionamento populacional e ao índice de vulnerabilidade social. São 2 indicadores compostos que o IBGE e o IPEA produzem e que a gente criou esse índice para gerar mais equidade nesse componente fixo a ser repassado como incentivo aos municípios.
segundo componente, que é o componente de vínculo e acompanhamento territorial, ele traz ali, né, todos os critérios demográficos e de vulnerabilidade que a gente entende que precisam, de fato, ter pesos maiores na condução desse modelo do financiamento. Então, ele avalia tanto o benefício de prestação continuada, que é o BPC, popularmente conhecido, assim como o programa Bolsa Família, a completitude do cadastro, que a gente entende que não adianta eu cadastrar, mas eu tenho que manter constante atualização para esse vínculo e o acesso, tanto da equipe quanto da própria população à unidade, aos profissionais da equipe, ele ocorra de maneira mais oportuna e mais ágil, assim como também o atendimento dessas pessoas que estão vinculadas à equipe. Acho que é muito importante, o foco hoje desse encontro aqui é o componente de qualidade, é onde a gente vai estar trabalhando os indicadores pactuados para monitoramento ao longo de todo o ano de 2025. Acho que precisa deixar muito claro para as equipes e para a rede que estão nos assistindo, né, que a gente costuma internamente no Ministério da Saúde reiterar por diversas vezes que indicadores são indutores de boas práticas. Eles não podem ser apenas ali o objetivo final. Eles têm que demonstrar o meu cuidado que eu oferto. Então, a gente vem numa onda ali de qualificação interna do próprio Ministério, da própria Secretaria, mas colaborativamente com a equipe técnica toda do CONAS e do CONASEMS, nós vimos já produzindo o consenso desses indicadores, entendendo, inclusive, que nós temos discrepâncias a nível de país. O país nosso, Brasil, ele tem uma extensão territorial enorme, que é de conhecimento de todos nós, mas a gente também precisa entender que não dá para achar que todos os territórios funcionam numa mesma lógica e que todas as equipes vão ter acesso ali às densidades tecnológicas, aos sistemas de informação de uma mesma maneira. Então, quando a gente trabalha esses novos indicadores, a gente traz para um contexto de também gerar equidade. Eu não posso olhar apenas para os grandes centros, as capitais, que às vezes têm mais acesso aos demais níveis de atenção e achar que os municípios de menor porte populacional também vão ter a mesma densidade tecnológica, o mesmo acesso ali a alguns exames, a algumas outras estratégias de estrutura que hoje ainda carecem de melhor aperfeiçoamento. Então, a gente traz os indicadores como grande indutor da equipe, desse cuidado que a equipe oferta, e entendendo que esse novo componente, ele vai, primeiro, traduzir não só a lógica do cuidado médico, médica, enfermeiro, enfermeira, mas também envolvendo todos os membros da equipe. Então, vai desde a visita domiciliar do agente comunitário de saúde ou do técnico em agente comunitário, além do próprio técnico e auxiliar de enfermagem. Então, a gente envolve toda a equipe para estar trabalhando em prol da oferta desse cuidado cada vez melhor para a nossa população. Então, a gente vai trazer aqui, primeiro, vamos dividir em 3 blocos. Primeiro bloco, né, que é a atenção primária, muito conhecida como a estratégia de saúde da família. Então, a gente vai estar aqui vinculando as equipes de saúde da família e as equipes de atenção primária. O segundo bloco, a gente vai trabalhar vinculado à rede de saúde bucal, então são as equipes de saúde bucal. E o terceiro bloco, mas não menos importante, que são as equipes multiprofissionais, que vão dar todo o apoio e suporte ali para as equipes de atenção primária e equipes de estratégia de saúde da família, na lógica do compartilhamento do cuidado, entendendo que essas equipes são assistenciais, essas equipes estão ali para auxiliar esse atendimento, conduzir esse atendimento quando necessário, de maneira compartilhada, e quando não necessário também podem fazer o atendimento individual sem nenhum óbito, sem nenhum prejuízo. E não foi à toa que em 2023 a gente pactuou também com o CONAS e CONASEMS a lógica da retomada das equipes, e agora como equipes, não mais como núcleos de apoio. Então, a gente apresenta aqui o primeiro dos indicadores, né, para gerar mais acesso à atenção primária. A gente traz os indicadores que são o número de atendimentos que as equipes vão estar ofertando de maneira programada, olhando a lógica de todo um cuidado continuado ao longo do tempo, mas olhando também todo o rol de atendimentos que eu oferto para essa população. E isso é em prol de quê? Né? Da gente, de fato, reiterar e reafirmar cada vez mais que a atenção primária é a porta de entrada prioritária no nível, na rede de atenção à saúde, e que não dá apenas para eu fazer a agenda programada. A gente também tem que induzir que, de fato, a população que reside no meu território, que está sob minha responsabilidade sanitária, ela possa procurar, nesse primeiro nível de atenção, o cuidado dela quando ela tem um caso agudo, uma demanda espontânea, como a gente tem o hábito de trabalhar. Então, se eu já acompanho uma pessoa com hipertensão, uma pessoa com diabetes, e por acaso ela está com uma febre
hoje isolada, ela veio com episódio, às vezes, sintoma de dengue, muito comum aí nos nossos territórios, agora, né, sintomas respiratórios por conta, né, período mais, clima mais frio nessa época do ano, ela pode procurar atenção primária e a gente está fomentando isso. Então, o primeiro indicador a gente vai estar monitorando e cada um desses indicadores aqui na apresentação a gente vai mostrar como que o país está se comportando, porque eu acho que faz sentido para a rede entender o porquê de cada um desses indicadores. Né? Então, no bloco de atenção para mais acesso à atenção primária, a gente está trabalhando com as demandas programadas e as demandas espontâneas. Hoje, o país, né, se comporta, né, a gente está trabalhando, né, os indicadores na lógica de 4 grandes faixas de estratificação, sempre trabalhando com a nomenclatura de regular, suficiente, bom e ótimo. Como a gente pactuou e está programado até dezembro de 2025, todo o país, todas as equipes não vão ter prejuízo algum com esses novos indicadores, tá, do componente de qualidade e do componente de vínculo e acompanhamento. A gente fez essa prorrogação para a rede entender esses indicadores, entender como que faz o registro deles nos sistemas de informação, entender como que ele vai estar se comportando ao longo desses meses, até dezembro, para entender, inclusive, como ela pode melhorar e o que o planejamento junto à gestão local pode auxiliar, seja numa qualificação, seja nas metodologias de educação permanente, para a melhoria contínua desse cuidado. Então, hoje, quando a gente olha, exemplo desse primeiro indicador, a gente já vê, em nível nacional, que estamos ali no nível bom, né? A gente ainda não tem o ótimo, que seria minimamente aí, entre 50% e 70% desses atendimentos programados, em relação aos programados e espontâneos, em relação a todas as equipes que a gente tem ali no nosso território. Então, a gente vai estar apresentando todos os indicadores, tá, de acordo com as classificações que hoje se comportam no país. Quando a gente joga esse resultado, né, a nível nacional, a gente mostra como que a média do município está se comportando. Acho que é importante deixar claro aqui que é uma inovação o componente de qualidade, como a gente está apresentando, que a gente vai estar mensurando o desempenho da equipe e não do município como era anteriormente no modelo até então vigente. Então, apesar de aqui os mapas estarem refletindo a média do município, o alcance daquele município, é a média do alcance das equipes daquele município. Até para entender, porque a gente tem cenários em que, numa mesma unidade básica de saúde, nós temos níveis de maturidade ali, de desempenho desses profissionais vinculados à equipe distintos. Então, a gente precisa valorizar as equipes que melhor desempenham, mas também olhar para as equipes que estão com algum tipo de dificuldade ou mesmo, às vezes, somente de registro, como que a gente pode empoderá-las e, de fato, auxiliá-las na condução dessa melhoria. Então, quando a gente olha a nível retrato nacional, a distribuição no mapa, ela vem, né, bem verdinho, que é o nível bom, mas a gente entende que ainda tem muito a melhorar para chegar no nível ótimo em termos de regiões do país. Segundo componente, né, de qualidade, que é o cuidado da criança no desenvolvimento infantil, a gente vai estar trabalhando, né, as boas práticas, por isso que a gente vem na oratória muito constante de indução de boas práticas, porque a gente passa a envolver todas as ações que a equipe vai estar ali realizando e envolvendo todos os componentes e membros dessa equipe. Então, a gente vai estar fazendo o somatório das boas práticas ali no cuidado do desenvolvimento infantil das crianças até 2 anos de idade, em relação a todas as crianças até 2 anos de idade que estão vinculadas à equipe. Eu atendi, um exemplo, né? Eu atendi uma criança que é fora de área, não está exatamente vinculada à minha equipe. Ótimo, a gente preconiza por isso mesmo e o cuidado tem que ser responsável no território. Mas ela não vai contabilizar para o indicador. Isso não exime a responsabilidade sanitária que nós temos ali no acesso à população e, de fato, nessa oferta desse cuidado. Quando a gente vem para a lógica da indução de boas práticas, todos os indicadores daqui para frente da atenção primária, eles são vinculados ali em letras de boas práticas. Então, no desenvolvimento infantil, a gente tem cada uma das etapas, como a primeira consulta presencial, e a gente preconiza que essa primeira consulta na captação oportuna ali dessa criança até 30 dias de vida, ela seja presencial, mas todos os demais atendimentos a gente oportuniza, entendendo inclusive a evolução tecnológica que nós temos, que pode ser atendimento presencial, assim como pode e deve também ser ofertado o atendimento remoto, se tiverem as condições e estruturas adequadas para tal. A lógica, né, envolve, como eu falei no início da apresentação, também as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde. A gente entende que é fundamental o papel do ACS no território.
ele é o vínculo da unidade com a comunidade e nada mais justo do que entrar para dentro do componente como uma grande indução de boas práticas, a gente ter não só o atendimento, a lógica dentro de um consultório, mas também retomar o protagonismo que esse profissional tem dentro dessa equipe, dentro dessa comunidade. Então, a gente traz, né? Então, além das visitas, também a vacinação, que é prioritária, está na agenda do ministro, está na agenda nossa da SAPES, a gente aumentar as coberturas vacinais no nosso território. E todas essas boas práticas, elas são ponderadas, ou seja, eu não tenho prejuízo se, por acaso, eu estou com uma criança, nesse exemplo, nesse indicador, no meu território, que acabou de ser cadastrada, veio residir no meu território com 2, 3 meses de vida. Então, eu continuo o acompanhamento dela, mas eu não tinha como ofertar a primeira consulta. Nós pontuamos as boas práticas ali pela equipe na condução do acompanhamento dessa criança, mas ela não pontua ali 100%, ela vai pontuar, no caso, 80%. E assim em diante, com todas as outras boas práticas que são preconizadas para cada indicador. Então, quando a gente olha a nível nacional, esse é um indicador que nos chamou muita atenção, porque, de fato, ele está muito aquém do que nós gostaríamos. Então, quando a gente olha a nível nacional, realmente ainda está muito baixo a indução das boas práticas, mas a gente entende que a gente tem aí a percorrer 6, quase 7 meses aí, até dezembro, para a gente melhorar bastante, a rede entender e que a gente entende e acredita que a maior parte dessas boas práticas já são realizadas, mas existe ali uma carência no próprio registro ou na regularidade do que se é preconizado. Em âmbito nacional, quando a gente olha, né, o mapa fica mais evidente, né, que está regular, que é o vermelhinho, mas, mais uma vez, a gente entende que a média nacional está quase ali no suficiente, mas que a gente quer induzir que fique minimamente ali no bom. Terceiro indicador, que de fato é o cuidado, né, ofertado durante a gestação e puerpério na saúde dessa mulher. A gente envolve todas as boas práticas que envolve o cuidado dessa gestante e dessa puérpera em relação a todas as gestantes e puérperas que estão vinculadas à minha equipe. Se eu sair da equipe ao longo desse cuidado, se eu mudei de território, a equipe não é penalizada. A gente tem regras nos sistemas de informação e que, de fato, será divulgado aqui ao final dessa apresentação, todas as fichas técnicas de cada um desses indicadores para consulta da rede, dos gestores, para conhecer como que isso registra, como que estão ali elaboradas todas as regras ali para não ter nenhum tipo de frustração ou penalidade, porque esse não é o nosso intuito. Nosso intuito, de fato, é cada vez mais induzir a melhoria do cuidado que é ofertado. Então, a gente tem no cuidado com a gestante e com as puérperas, então, desde a lógica da captação precoce até 12 semanas de gestação, até a ampliação do número de consultas, os registros, né, de pressão arterial, de peso e altura, as visitas domiciliares preconizadas minimamente de maneira mensal, a vacinação da gestante, os testes rápidos que são preconizados e quando tem acesso, né, os demais exames também ali registrados, porque às vezes a pessoa faz o teste rápido, dá reagente, ela vai fazer um segundo teste que de fato é laboratorial, então a gente preconiza que esteja ali registrado e a gente vai estar disponibilizando isso. E a própria rede que utiliza o PEC e a SUS vai estar já, assim como está sendo apresentado aqui, conseguindo visualizar isso dentro do prontuário eletrônico. Então, isso facilita muito o cuidado da equipe, do profissional de saúde, para fazer esse planejamento adequado na própria reunião de equipe, de maneira estruturada, de maneira que, de fato, a gente consiga colocar foco em quem a gente precisa dar prioridade nesse acesso, nesse cuidado. Quando a gente olha em nível nacional, né, o cuidado com a gestante, com a puérpera, ele, diferente do desenvolvimento infantil, ele já se comporta um pouco melhor, mas muito também da indução que já tem sido feito junto aos municípios, junto à própria coordenação básica dos estados, na constante melhoria ali das taxas de mortalidade materna, que nós temos ainda altas no país. Então, a gente entende que esse é um indicador que já é mais conhecido da rede, a gente teve um aprimoramento ali nas regras de boas práticas, mas que a gente entende também que, muito provavelmente até o término do ano, já vai ter melhorado e ido para estratificação boa a nível nacional. Então, a forma como se comporta ao longo do país, diferente do desenvolvimento infantil, que estava bem vermelhinho o mapa, esse já aparece mais laranja com territórios em verde, mostrando que já tem uma melhoria ali da própria rede e, verdade seja dita, que a rede não conhece e não conhecia até esse momento esses indicadores. Isso mostra, inclusive, um desempenho que já vinha sendo feito, não é de hoje, não são de 6 meses, 1 ano, 2 anos, já vem de uma série histórica de trabalho das equipes, de fato, de busca ativa ali desse cuidado
para cada vez mais estar melhorando essa oferta na atenção primária. Nosso quarto indicador, que é o cuidado da pessoa com diabetes, ele envolve também as boas práticas preconizadas para a pessoa com diabetes em relação às pessoas com diabetes que eu tenho vinculadas à minha equipe. Então, o tempo todo a gente vai estar falando que são sempre vinculadas às pessoas com aquela condição na equipe. Isso dialoga, inclusive, com o segundo componente, que é o vínculo e acompanhamento territorial. Então, todo o modelo está ali vinculado e concatenado para não fazer retrabalho nos esforços que a equipe envida ali diariamente e a própria gestão no seu planejamento. Então, a gente traz as boas práticas para diabetes, que vão desde do registro da aferição da pressão arterial ao registro, né, da hemoglobina glicada. A gente traz como uma grande atualização, que é a avaliação dos pés diabéticos, entendendo que é uma prioridade a gente olhar a lesão nessas pessoas, porque se a gente oportunamente consegue evitar e cuidar adequadamente, a gente evita um desfecho desfavorável a médio e longo prazo. Então, quando a gente olha a nível nacional, foi uma surpresa para nós. A gente está estratificado a nível de país, né, como suficiente, mas esbarrando quase o bom. E acho que a rede agora, entendendo, e acredito que seja, de alguma forma, um questionamento de várias pessoas que estão em municípios de maior porte populacional, que têm acesso a exames laboratoriais e que questionam, mas vocês estão trazendo novamente hemoglobina glicada como solicitada ou avaliada. Sim, a gente não pode punir as equipes ou ali todo o planejamento da gestão local, entendendo que o arranjo organizacional da rede de atenção de cada território é de autonomia ali do gestor e ele vai envidar os esforços necessários para ofertar o que é necessário ali naquele ambiente. Mas eu não tenho, a nível nacional, em todos os territórios, a oferta igual do exame laboratorial, enfim, da coleta. Então, a gente precisa cada vez mais envidar esforços da capacidade instalada e a gente vem trabalhando isso conjuntamente com o CONAS e com o CONASEMS, para a gente evoluir para, em algum momento, a gente, de fato, conseguir trabalhar com o exame na atenção primária. Hoje, esse exame já é ofertado, tá? Assim como diversos outros aqui, mas a nível da especializada. Então, a gente, como não tem esse registro na atenção primária, a gente está evoluindo cada vez mais para não frustrar as equipes e empoderá-las nesse processo de trabalho para cada vez mais buscar ali condições e registro adequado para o monitoramento. Quando a gente olha a nível nacional, a gente já vê que tem um desempenho melhor do desenvolvimento infantil e do que o da gestante puérpera, entendendo também que já era um indicador muito trabalhado com os territórios e que vem cada vez mais melhorando ali o seu comportamento a nível nacional. O quinto indicador, né, cuidado da pessoa com hipertensão, ele traz as boas práticas também vinculadas ali a esse cuidado, que agora traz o agente comunitário de saúde como grande protagonismo dessa busca ativa, evitando ali desfechos, né, desfavoráveis, se a gente consegue captar essa pessoa com hipertensão de maneira mais oportuna para iniciar o tratamento e o acompanhamento dela na atenção primária. E, claro, a gente não deixa de induzir a rede, né, entendendo que a estratificação de risco global da pessoa com hipertensão na APS é atribuição das equipes. Então, a gente quer envidar cada vez mais esforços para que as equipes entendam os níveis pressóricos adequados, tanto estratificados de estágio 1, 2, 3, mas olhando ali todo o leque de fatores de risco que podem estar ali agregados e estratificar esse risco para, de fato, aproximar e vincular melhor esse acompanhamento ao longo do tempo. Quando a gente olha a nível nacional, é um indicador que se comporta de maneira mais favorável e melhor em âmbito nacional. Então, hoje o país já encontra com uma média ali estratificada no nível bom. E, quando a gente olha no mapinha, isso fica mais evidente, inclusive, em alguns territórios, já alcançando o nível ótimo. Então, hoje nós temos aí cerca de 990 equipes que, de fato, já estão no nível ótimo. Então, elas conseguem fazer quase que na íntegra todas as boas práticas que nós estamos induzindo. Isso é muito bom, isso é muito gratificante para nós que estamos na gestão e estamos monitorando todo esse cuidado. O sexto indicador, que é o indicador do cuidado integral da pessoa idosa, claro que uma pauta muito constante, cada vez mais frequente, porque estamos com uma população cada vez mais envelhecida nos territórios, a gente traz o somatório dessas boas práticas, também vinculadas a esse N de pessoas que estão nas equipes. Então, a gente traz como um grande aprimoramento, é um indicador novo, mas também como uma inovação, que é o registro da dose de vacina contra a influenza, entendendo que é um grupo prioritário e que precisa, de fato, ser visto de maneira oportuna para essa cobertura vacinal.
E, claro, a gente não deixa, né, de recomendar, ainda é novo no prontuário, mas já está disponível desde janeiro deste ano, de 2025, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que é o IVCF-20, né? Muita gente conhece como avaliação multidimensional do idoso. A gente está induzindo esse registro. Hoje, nós temos quase 500 mil de registros já em 4 meses da ferramenta já disponível no ESUS, e a gente entende que isso pode se comportar cada vez melhor até o final desse ano, e se isso, de fato, começar a se comportar melhor, a gente pode adequar o indicador coletivamente com CONAS e CONASEMS, entendendo que é uma boa prática e que a gente recomenda essa estratificação de risco dessa população. Quando a gente olha a nível nacional, nós temos quase que metade das nossas equipes no país na estratificação suficiente, mas também quase já esbarrando no nível bom. Em âmbito nacional, sempre mais fácil da gente conseguir identificar quando a gente olha o mapa, né? Então, ele está muito mais verdinho do que os demais. O sétimo e último indicador vinculado às equipes de atenção primária e às equipes de saúde da família é o cuidado da mulher na prevenção do câncer. Claro que está muito corroborado na consolidação da Rede Nacional do Câncer, é uma pauta prioritária para o nosso ministro. Então, isso vem numa grande indução da gente olhar cada vez mais o cuidado dessa menina, dessa mulher. Menina, porque a gente está falando de crianças ali de 9 anos de idade até início da adolescência com 14 anos, para a gente poder prevenir e fazer a cobertura vacinal adequada até as faixas etárias ali de rastreio, seja do câncer de mama ou do câncer de colo de útero. Então, a gente tem induzido essa busca ativa, a ferramenta dos relatórios gerenciais já está disponível no ESUS APS, e a gente entende que as equipes precisam manusear mais, entender mais como que faz, como que gera esses relatórios para melhorar essa busca ativa cada vez mais frequente e constante nos territórios. Mas não deixando de lado, é claro, a cobertura vacinal da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 9 a 14 anos de idade. É importante também deixar aqui claro que a gente vai trabalhar todos os indicadores que têm algum tipo de vacina vinculado, trabalhar na lógica que a gente já vem acompanhando junto à vigilância, e o registro não é apenas do ESUS. A gente olha também o registro da RNDS. Então, se por acaso fui vacinado em algum espaço que faz o registro diretamente no CPNI, a gente entende que precisa ser contabilizado, foi feito o esforço, a pessoa está ali protegida, está imunizada, e a gente está trazendo isso para o indicador. Hoje o país está se comportando ali na estratificação suficiente ainda, mas como é algo novo ainda, de fato, tem ali uma inovação vinculada a, inclusive, o rastreio de câncer de mama, a gente entende que ao longo aí do exercício vamos conseguir estar melhorando aí, induzindo que as equipes, de fato, registrem adequadamente, porque fazer a solicitação, olhar a busca ativa, a gente sabe que acontece nos territórios, mas a gente precisa enxergar isso nos nossos sistemas de informação, e as equipes precisam enxergar esse esforço que elas já fazem. Então, a gente está nessa grande onda de indução de boas práticas, entendendo que a partir do momento que a equipe se reconhece nesse processo, ela se motiva e, de fato, consegue registrar e ofertar melhor, cada vez mais, esse cuidado lá na ponta. Então, vamos passar agora para o segundo bloco, tá, do componente de qualidade, que são os indicadores da rede de saúde bucal na atenção primária, entendendo ali que as equipes de saúde bucal compõem toda a atenção primária à saúde, mas que ainda não temos, né, a equiparação de uma para uma. Então, a gente entende que precisava de um bloco específico para as equipes de saúde bucal, entendendo que é prioritário esse cuidado, mas que a gente também precisa qualificar e melhorar esse registro do que eu oferto lá na ponta. Então, são 6 indicadores, tá, do componente de qualidade para a saúde bucal. Hoje temos aí mais de 35.500 equipes de saúde bucal que estão sendo avaliadas e monitoradas ao longo de 2025, e a gente vai estar apresentando aqui. O primeiro deles é a primeira consulta odontológica programada, claro que demonstra muito o acesso à saúde bucal, acho que é o indicador que mais reflete acesso quando a gente está falando da saúde bucal nos territórios, e não seria justo se a gente não trouxesse no denominador o número de pessoas da equipe de referência vinculada para, claro, também concatenar com o segundo componente, que é o vínculo e acompanhamento territorial. Então, hoje, quando a gente olha a primeira consulta odontológica programada, a gente está ali na estratificação ainda como suficiente,
mas entendendo que ela é bem equânime ao longo do território nacional. A gente tem áreas que estão regulares, suficientes, boas e ótimas. Mas o nosso mote aqui é em prol de ficar no bom e no ótimo, entendendo aí que é um papel fundamental e uma oferta de cuidado que precisa estar cada vez mais constante, esse acesso e um acesso mais aberto e dialogado dentro dos territórios. Quando a gente olha em âmbito nacional, a gente vê que ainda é bem díspare ali, não tem nenhuma região que se comporta exatamente igual, então a gente está nesse processo de indução ali, de ampliar esse acesso para a primeira consulta. O segundo indicador é o tratamento odontológico concluído. Ele reflete o que o primeiro foi ofertado. Então, eu só concluo o tratamento que eu fiz a primeira consulta programada. Então, ele é concatenado com o primeiro e, claro, que se eu ainda estou aquém da primeira consulta programada, então, se eu oferto ainda aquém do que é preconizado, não necessariamente eu vou ter tratamento odontológico concluído abaixo do esperado. Pelo contrário, porque a gente vê que as equipes conseguem fazer a conclusão desse tratamento odontológico, mas o que a gente quer enxergar e que a gente prioriza é a ampliação do acesso. Então, a gente espera aumentar cada vez mais o primeiro indicador de saúde bucal, que é a primeira consulta odontológica programada, para que o tratamento odontológico continue acompanhando. Hoje, em nível nacional, a gente já está na estratificação ótima para tratamento odontológico concluído, mas a gente, mais uma vez, preconiza que isso se mantenha quando eu também aumentar a primeira consulta ofertada. A nível de país, né, já fica melhor ali detalhado. E vamos para o terceiro indicador da saúde bucal, que é a taxa de exodontias realizadas na atenção primária. Ou seja, são o número de pessoas que eu tive realização de extração dentária, tá, no primeiro nível de atenção. A gente entende que ainda é muito precário a saúde bucal do país como um todo, e a gente precisa induzir cada vez menos exodontias. Mas, para isso, a gente precisa enxergar como que está o nosso processo de trabalho. Então, tem ali toda uma rede que foi pactuada no final do ano de 2024, que é da saúde bucal e que vai estar sendo qualificada junto com o CONAS e o CONASENS para a gente poder melhorar esse indicador. Hoje ainda está muito aquém no país, a gente está no nível regular, então isso significa que a gente hoje está fazendo mais extrações dentárias do que, de fato, procedimentos ali individuais, coletivos e, de fato, preventivos para a população. Isso se reflete quando a gente mostra o mapa, principalmente ali na região norte do país. Acho que é um indicador que incomoda todos nós, com toda certeza. Richan, como dentista, sabe o quanto que isso é prioridade para a gente poder melhorar a saúde da população e retornar isso como cidadania, né? O quarto indicador da saúde bucal é o de escovação supervisionada. A gente entende que ela precisa ser oportunizada em todos os momentos da atenção primária, mas para fins do indicador do componente de qualidade, a gente fecha ali a faixa etária de 6 a 12 anos, entendendo que essa escovação supervisionada, numa lógica de ação coletiva, ela acontece principalmente nas ações do Programa Saúde na Escola. Então, nada mais justo que a gente também focar na faixa etária ali, escolar, que os municípios, de fato, possuem ali a governança na educação também, que é um programa conjunto, não é só saúde, é saúde com educação. Quando a gente olha a nível nacional, ainda está aquém a cobertura que a gente gostaria nas ações coletivas. E, mais uma vez, aqui a gente não está olhando a pessoa especificamente, a gente está falando as ações coletivas que foram contempladas, aquele N de pessoas ali com aquela faixa etária. Quando eu olho isso a nível nacional, ainda está muito aquém na escovação supervisionada, mas a gente acredita que a rede, conhecendo o indicador, já é inerente do processo de trabalho das equipes, tanto técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, assim como cirurgião dentista. Eles fazem essas ações, precisam registrar melhor para a gente poder conseguir estar refletindo isso nos indicadores para fins de monitoramento. O quinto e penúltimo indicador são os procedimentos preventivos, odontológicos, que são realizados de maneira individual em relação aos individuais e aos coletivos. Então, a gente ainda está aquém também nesse indicador, entendendo que a gente precisa, de fato, ofertar ali as ações coletivas, por exemplo, da escovação supervisionada, mas eu também preciso ofertar atendimento individual. A gente precisa, de fato, também ofertar o cuidado na cadeira odontológica. Então, isso ainda está aquém quando a gente olha em nível nacional. Isso não quer dizer que as equipes não façam, não estejam trabalhando, ou que não estejam evitando os esforços necessários, mas
precisa rever o planejamento do processo de trabalho e da organização desse cuidado para estar ofertando isso de maneira mais econômica em relação aos procedimentos coletivos. Quando a gente olha a nível nacional, claro que tem bolsões que estão em branco, porque são territórios que a gente não tem a equipe de saúde bucal presente. Então, por isso que fica branquinho, então não fica refletido em todo o mapa nacional. Por último, de fato, o indicador da saúde bucal, tratamento restaurador atraumático, é algo que a gente já vem preconizando. A gente entende que, principalmente, pessoas domiciliadas, né, que são aquelas restritas ao domicílio, ou os idosos acamados, ou, enfim, pessoas que estão acamadas por quaisquer que sejam os motivos, pessoas que estão em situação de rua no território de responsabilidade sanitária da equipe, as ações que, inclusive, são realizadas na própria escola, elas podem e devem ser de maneira menos invasiva possível. E, por isso, o tratamento restaurador ao traumático, ele retoma para um indicador de monitoramento, entendendo que a gente pode induzir essa ação de maneira organizada no território. E a gente entende que é um grupo de pessoas que precisa ter esse cuidado também ofertado, porque pode ter algum tipo de dificuldade, seja de acesso à própria unidade básica de saúde, seja por dificuldade, de fato, de deslocamento mesmo. Quando a gente olha em âmbito nacional, então ainda está muito aquém. A maior parte das equipes está na estratificação como regular, porque não chega nem a ofertar esse tipo de tratamento. Então, a gente vem numa indução de que precisa ser ofertado e a gente vai envidar aí os esforços necessários junto ao CONAS e CONASEMS para dar essa capacidade instalada ali para os municípios poderem estar ofertando. Por último, mas não menos importante, a gente traz o componente vinculado, né, no bloco das equipes multiprofissionais na atenção primária, que são as EMULTs, né? A gente tem um número de equipes muito inferior ao que a gente tem de equipes de saúde da família, equipes de atenção primária e as equipes de saúde bucal, mas a gente entende que também tem que ter uma indução vinculada à atenção primária para essas equipes, entendendo que elas compartilham esse cuidado e precisa, de fato, ter essa responsabilidade nesse cuidado ofertado de maneira assistencial e não só matricial. Então, a gente vem, de fato, nessa indução para gerar esse tipo de avaliação e monitoramento. O primeiro indicador, né, vinculado às EMULTs, ele vai olhar a média de atendimentos por pessoa, ou seja, a equipe ali de atenção primária, a equipe de saúde da família, vinculada a essa equipe multiprofissional que compartilhou esse cuidado, a gente vai estar avaliando e monitorando se esse cuidado foi pontual ou se esse cuidado, de fato, ele aconteceu de maneira perene dentro desse período quadrimestral, que é o período de avaliação dos indicadores. Entendendo que quando eu compartilho um cuidado, seja de saúde mental, seja um cuidado ali nutricional, de fisioterapia, de terapia ocupacional, normalmente a gente tem pouquíssimos os casos que são casos pontuais, que vai ter uma avaliação e vai ter a alta ou o tratamento concluído. Entendendo que esse cuidado compartilhado ele precisa, de fato, acontecer de maneira ali periódica até ter a alta ou a reabilitação ali concluída. Quando a gente olha em âmbito nacional, um pouco mais da metade das equipes hoje que nós temos no país das EMULTs, elas estão ali fazendo entre 1 e 2 atendimentos para essa mesma pessoa nesse período de 4 meses. É claro que pode ser que façam mais atendimentos, claro, a gente entende que pode, mas então eu não estou vendo esse registro. Então, existe uma grande indução para que esse registro seja feito de maneira oportuna, também no prontuário eletrônico, para que a gente possa estar visualizando isso nos sistemas de informação e esse cuidado compartilhado, é claro, seja registrado de maneira responsável, tanto para respaldo das equipes multiprofissionais, mas também para as equipes de saúde da família que compartilham esse cuidado. Quando a gente olha a média de atendimentos por pessoa em âmbito nacional, o mapa, né, tem alguns cenários ali que são cinza claro, porque ainda não tem as equipes multiprofissionais financiadas e válidas, né, no cofinanciamento federal. Isso não significa que a equipe não exista no território, mas ela pode já existir e não ter tido ainda o credenciamento pelo próprio Ministério, seja por qual seja a situação de carga horária mínima, seja envio de produção, ou seja um credenciamento que pode, em certa medida, ter sido solicitado de maneira recente e a gente não conseguiu ainda credenciar por conta da disponibilidade orçamentária. Então, a gente vem numa indução de ter cada vez mais equipes multiprofissionais nos territórios para compartilhar esse cuidado e a gente espera que, até o término desse ano, esse mapinha esteja aí preenchido com as cores necessárias e com as equipes ali compartilhando esse cuidado e melhorando a resolutividade na atenção primária. O segundo e último indicador do componente de qualidade são as ações interprofissionais que as equipes multiprofissionais compartilham
com as equipes que elas estão vinculadas. Ou seja, é de fato a utilização da ferramenta, do módulo, né, que a gente tem no eSUS APS, de registro. Então, eu posso ter uma equipe, mas se ela não estiver ali vinculada no meu sistema de informação, eu não vejo o que ela produz, eu não vejo qual é o cuidado que está sendo ofertado. Então, a gente está nessa indução, ainda é muito baixa, um pouquinho mais das metades das equipes que, de fato, fazem pelo menos um compartilhamento do cuidado com essa equipe vinculada de referência. E a gente encerra, né, esses indicadores, que são indutores de boas práticas ali para as equipes, com os 15 indicadores. Acho que a rede vai ter algumas dúvidas. A gente levantou nos principais canais algumas dúvidas aqui que surgiram e a gente está trazendo de maneira muito prática, pragmática, mas sem deixar de lado todo um trabalho que está sendo feito, tanto com o CONAS quanto com o CONASEMS, para a gente estar modificando essa indução de boas práticas nos territórios. Isso significa o quê? Significa que a gente vai estar mudando a lógica da periodicidade, ou seja, esses dados eles vão, de fato, estar sendo disponibilizados mensalmente para as equipes. Então, a gente para de ter aquele delay, né, aquele atraso de que eu só enxergo a cada 4 meses como que eu estou ao longo desse processo. Então, essas informações e esses dados, as equipes terão acesso, tá, sempre no mês subsequente. Ou seja, eu estou agora iniciando junho, eu vou estar vendo o meu reflexo de maio. E assim por diante, até fechar o quadrimestre, que aí sim é a nota que vai ser ali avaliada a partir de 2026. Até dezembro de 25, mais uma vez, a gente vai estar fazendo um monitoramento conjunto, de maneira colaborativa, com o CONAS e com o CONASEMS. Como que a gente vai conseguir ter acesso a esses dados? Porque a rede fica empolvorosa querendo saber, mas eu vou ter acesso quando? Primeira coisa as fichas técnicas de cada um desses indicadores, como é que eu extraio esses indicadores, como é que eu confronto o que o Ministério da Saúde está dizendo que eu alcancei ou que eu não alcancei. Essas fichas vão estar disponíveis para a rede acessar ao término dessa live no site do Ministério da Saúde, lá no componente da Secretaria de Atenção Primária. Então, todas as 15 fichas técnicas dos indicadores vão estar disponíveis para acesso dos gestores e dos profissionais de saúde, das equipes, tá? A partir de quando que vai estar valendo esse componente de qualidade? A partir de junho, a gente, de fato, disponibiliza todas as informações que a gente vai estar monitorando junto ao CONAS e junto ao CONASEMS. Mas já está valendo, é claro, a portaria já está vigente, a gente fez a prorrogação para fins de monitoramento, já está rodando, né, internamente o perfil de homologação, de fato, para a gente conseguir evitar qualquer tipo de intercorrência que a rede possa encontrar quando a gente disponibilizar em junho esses dados. E acho que talvez a maior dúvida, né? Se eu tiver com baixo desempenho, eu, gestora municipal, eu na minha equipe, lá na minha unidade básica de saúde, eu vou perder o incentivo? De maneira alguma. Não é o intuito do Ministério da Saúde, não foi que nós pactuamos com o CONAS e com o CONASEMS. Não existe nenhum prejuízo para as equipes, para o município. O que vai existir depois de 2026 é, de fato, a avaliação entre o regular e o ótimo em relação ao que a equipe conseguiu desempenhar dentro daquele período quadrimestral. Mas, de maneira alguma, ao longo de 2025, vai ter ali algum corte ou suspensão desse incentivo financeiro. E, a partir de 2026, o que vai acontecer é, de fato, a mensuração, que a gente chama de avaliação, né, do alcance que as equipes tiveram ao longo desse período. Então, ela, mesmo com alcance baixo, ela vai ter ali a indução do componente, mas é claro que a gente, estamos todos nós, né, os trabalhadores, as equipes, os gestores, em prol de uma melhoria contínua do cuidado que a gente oferta. Então, a gente quer induzir as boas práticas, acho que isso precisa ficar muito claro para a rede. O nosso intuito aqui é cada vez mais entregar a capacidade instalada para as equipes, auxiliar no custeio do cofinanciamento federal da atenção primária. A gente entende que se a gente tiver realmente uma atenção primária abrangente, resolutiva, a gente vai realmente estar sendo a verdadeira ordenadora da rede desse cuidado. Então, hoje, a gente está aqui disponibilizando o componente de qualidade e entendendo que tem um trabalho aí conjunto que vai continuar a ser feito. A gente evoluiu muito nesses últimos 2 meses à frente da nova gestão do Ministério.
A gente entende que todo esse trabalho, ele não é da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, ele não é só do CONAS, ele não é só do CONASEMS, é um trabalho coletivo, é um trabalho que a gente, de fato, envidou todos os esforços necessários. E aí aqui, vou já encerrar minha fala, fazendo um agradecimento especial a todas as equipes que se envolveram, tanto do Ministério quanto do CONAS e do CONASEMS, para a gente conseguir avaliar todos os indicadores, rodar todos esses indicadores em tempo, mostrar que era possível fazer a mensuração mensal, fazer um novo sistema de informação para a rede ter acesso a isso e, concomitantemente, a gente trabalhar o prontuário eletrônico, porque também não dá para eu fazer cada vez mais sistemas paralelos que não dialoguem com a prática e gerem mais retrabalho. E isso é algo que a gente já preconiza, acho que o presidente Richan traz com muita ênfase, o CONAS tem trazido cada vez mais, o coordenador Renê trabalha conosco também nos grupos técnicos da atenção primária e envida cada vez mais esforços para a gente estar evoluindo os nossos sistemas de informação. Então, a gente precisa munir as equipes de muita informação, muito dado, mas para ela se reconhecer nesse processo de trabalho e entender que o protagonismo é da atenção primária realmente nesse cuidado. Mas, para isso, a gente precisa, de fato, dar capacidade instalada, dar informações em tempo oportuno. E é isso. Aí deixar aí para vocês. Obrigada, gente. Muito bem, quero agradecer à secretária Ana Luísa Caldas, que trouxe aqui para nós uma apresentação muito completa. São boas práticas, medidas que, sem dúvida, elevam bastante o nível de qualidade do atendimento que o SUS oferece à população, né? Lembrando que todos esses temas foram pactuados pela CIT, a CIT anterior, né, a Comissão Intergestores Tripartite, e o que também é pactuado aqui entre CONAS e CONASEMS, eu acredito, é a qualidade da apresentação da secretária, que conseguiu sintetizar um conteúdo denso, de maneira detalhada e com uma linguagem bastante acessível. A secretária agora vai ter uma folga, um respiro aqui, né, para poder tomar uma água, inclusive, e a gente vai trazer para o CONAS, né, coordenador, para saber do senhor como é que vai funcionar a questão do apoio que o CONAS vai estar oferecendo aos gestores, aos profissionais de saúde, especialmente nessa fase de adaptação. Bom, inicialmente eu queria comentar um pouco essa questão da importância do monitoramento e avaliação com a indução dos indicadores. Não há dúvida que eles são essenciais do ponto de vista, inclusive, de usar o financiamento com essa capacidade de indução. Agora, quando a gente fala assim, quais são os próximos passos, eu entendo que, primeiro, o CONAS tem um passo, junto com o CONASEMS do Ministério, dentro da própria CIT. Nós temos ainda várias questões que precisam ser encaminhadas para a CIT, até para que alguns desses indicadores se mostrem não só no seu número final, mas também em suas mudanças. Então, eu vou citar um exemplo. A Rede de Atenção à Saúde Bucal, que é uma inovação de uma portaria, ela enseja nos próximos meses uma pactuação para que a gente defina alguns eixos estratégicos para que, de fato, esses indicadores listados aqui possam ter mudanças. Porque não é só o indicador por si só, mas sim a mudança de processo de trabalho na ponta. Eu acho que essa é uma tarefa permanente nossa, independente de termos os indicadores. Isso vale também para questões assim, mais recentes, que foram, inclusive, aprovadas aqui, que foi, por exemplo, a Rede de Atenção à Prevenção e Combate ao Câncer. Nós temos que fazer, principalmente a partir do plano operacional, uma definição clara no eixo estratégico de fortalecimento da atenção primária, o que, de fato, nós vamos fazer além das próprias portarias. E aí eu quero corroborar aqui a fala do Richan, no sentido de que, para qualquer uma dessas atividades, a gente realmente precisa adensar tecnologicamente a atenção primária. Isso é uma mudança significativa que pode mudar, inclusive, os próprios indicadores que estão colocados aí. Então, assim, a primeira questão não é nem apoio, é uma tarefa de CONAS, CONASEMS e Ministério, de complementar uma série de pactuações que interferem diretamente nos processos de trabalho e na execução desses, digamos assim, no resultado que esses indicadores vêm atingir. O segundo é o papel das Secretarias Estaduais de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, como foi citado aqui pela Ana, elas têm as coordenações estaduais de atenção primária, que sempre se envolvem diretamente com isso. Nós temos, via CONAS, sempre reuniões da nossa Câmara Técnica de Atenção Primária, que sempre é um espaço que o Ministério, o CONASEMS, utilizam para que a gente possa também, a partir dos nossos coordenadores, estar orientando não só a questão de entender
e fazer melhor registro, ter uma informação dos indicadores, mas também de compreender o que de processo de trabalho tem que ser feito até para aqueles indicadores mudarem, né? E a gente sabe aí que tem agendas já marcadas aí para fazer essa discussão internamente e junto ao Ministério. E a terceira questão é o CONAS. O CONAS tem trabalhado muito fortemente as questões relacionadas à melhoria de processo de trabalho na atenção primária à saúde. E não é coincidência, boa parte dos indicadores conversam muito com algumas atividades que o CONAS já tem feito há algum tempo, inclusive dentro do próprio ADSUS, com o apoio dos COSEMES, do CONASEMES, das SAPs, né? Quando a gente tem aí praticamente 22 estados já envolvidos numa discussão em mudança de processo de trabalho, mais de 1.850 municípios, mais de 9.000 unidades. Por quê? Porque é esse processo de trabalho, principalmente como foi citado aqui pelo presidente Richan, que envolve, inclusive, uma nova abordagem com estratificação de risco, ou mesmo na pessoa idosa implantar uma nova formulação de atendimento, que vai exigir, inclusive, um plano operacional para que essas questões colocadas assim sejam vistas da seguinte forma: eu tenho os indicadores, mas eu preciso ter um plano operacional de fato para intervir positivamente, né, onde seja necessário, para que esses indicadores tenham essa condição. E o CONAS está atuando dessa forma, inclusive em outras parcerias, justamente junto aos municípios para isso. Obviamente que a divulgação dos indicadores e trabalhar os espaços para essa divulgação junto às secretarias do município, o CONAS sempre está aberto, né? E a gente está aqui à disposição para fazer esse debate, mas eu queria ressaltar a importância de que, além dos indicadores que induzem, nesse primeiro momento, mudanças de prática, mas que, às vezes, parece que estão muito vinculados, às vezes, na primeira percepção, à preocupação do financiamento, eles sejam vistos como provocadores de mudança de processo de trabalho. E isso eu acho que vai ser um diferencial, porque aí sim nós vamos ter uma atenção primária, como ela foi colocada na 4279, lá de 2010, né? Uma atenção primária que estabelece um processo de coordenação do cuidado e ordena a rede. E temos aí uma outra oportunidade, viu, Richan, nesse momento. Nós vamos discutir a revisão da Política Nacional de Regulação. Eu não poderia deixar de registrar aqui. Pela primeira vez, nós temos que pôr a atenção primária com o seu papel de regulação lá. Eu acho que isso fortalece a atenção primária até para melhorar esses indicadores. Mas, em linhas gerais, é isso. Eu acho que é um primeiro momento, eu acho que é um momento de informação, um momento de esclarecimento, mas tem muita tarefa e muita atividade para a CIT, para a CONAS, para o Ministério, para a CONASEMES, para as secretarias estaduais e municipais. Ok, muito obrigado, coordenador. E, presidente, como que vai funcionar esse apoio institucional por parte do CONASEMES aos gestores municipais? Bom, eu acho, primeiro queria parabenizar a Ana, né, pela apresentação, né, bem densa, muito conteúdo, conseguiu sintetizar bem. Deixa eu pegar um pouco também do que Renê traz. Acho que nós temos que chamar a atenção aqui, primeiro, para um ponto que são indicadores para essa indução e que não devemos focar na questão do financiamento. Exato. Eu acho que o financeiro não é o principal. O principal e a gente percebeu, né, eu acho que o indicador que a Ana apresentou sobre a hipertensão. A soma do ótimo está maior do que, né, o total dos dois iniciais. A gente está na média no bom. Então, acho que isso já mostra um pouco essa mudança no processo de trabalho. E não focar só no financeiro. Nós não vamos ter indicadores que vão contemplar a realidade de cada um dos 5.570 municípios. Então, que as equipes, esses que estão nos assistindo, e que fazem, de fato, a diferença na ponta, se atentem para o impacto na mudança e na organização do processo de trabalho. Qual que é a necessidade sobre a população? Independente se eu tenho um indicador sendo medido ou não. Né? Isso aqui é uma linha, um guia que a gente vai trazendo, associado à nossa limitação ou não, seja do ponto de vista de sistema de informação, de um processo disruptivo. Ao meu ver, a gente viu os avanços no aperfeiçoamento ao longo do tempo, do que foi o PEMAC, do que veio com o Previne e do que nós estamos caminhando agora. Ampliando e não esquecendo o que é a realidade local. A Ana trouxe bem com relação à hemoglobina glicada. Eu não posso penalizar, do ponto de vista da mensuração, a dificuldade do acesso a determinado procedimento, a determinado exame. E a política de regulação, nós vamos tentar colocar isso, de fato, com esse protagonismo da atenção primária, da atenção básica. Então, acho que primeiro é chamar a atenção das equipes para essa oportunidade da mudança no processo de trabalho, olhando de maneira ampliada, com a estratificação de risco, com a territorialização, com o fortalecimento do vínculo, de fato. E aí vem o que o CONASEMES vai continuar nesse apoio, seja do ponto de vista ouvindo os COSEMES. Eu queria fazer um agradecimento também especial a toda a equipe dos COSEMES que contribuíram para que a gente possa, durante as discussões de pactuação, juntamente com o CONAS e com o Ministério, aquilo que está afligindo a ponta.
né, o que a gente pode pegar do que está afligindo o Amazonas, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, né, Pernambuco, enfim, todos os estados. Acho que esse é um ponto muito importante que eu queria aqui frisar e agradecer a participação. Mas temos aí também no Congresso, o CONASEMS está preparando, né, e aí com uma contribuição técnica de todas essas notas informativas que a Ana colocou, que vai estar à disposição hoje, né, já a partir no site da SAPES, que nós vamos divulgar também nas nossas redes, que são vídeos tutoriais de cada indicador, de como operacionalizar, traduzir, né, essa informação técnica com o operacional, de como a equipe possa inserir no sistema, registrar, interpretar e analisar. Nós vimos ali que eu não tenho dúvida de que vários procedimentos odontológicos da equipe multiprofissional, ele é realizado. Agora, às vezes ele não está sendo registrado, seja porque, eu não tenho indicador para aquilo, então não vou registrar. Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. Independente se eu tenho indicador ou não, a importância de eu registrar tudo aquilo que a equipe realiza. Acho que esse é um ponto que tem que ficar muito claro e que a gente tem que valorizar. Nós só vamos conseguir reconhecer o papel protagonista da atenção primária, da atenção básica, se eu registrar tudo aquilo que é realizado. E aí a gente vai conseguir avançar para organizar. Então, um dos próximos passos do CONASEMS, né, em conjunto com o CONAS e com o Ministério da Saúde, é a disponibilização desses vídeos tutoriais que deve acontecer no Congresso do CONASEMS, agora de 15 a 18 de junho, especificamente no dia 15, e que nós teremos uma grande oficina de indicadores, abordando todos eles, e com o lançamento também oficial, né, dessas 15 videoaulas, videotutoriais, um de cada indicador, detalhando especificamente para facilitar, né, o trabalho, né, de todos esses profissionais que estão na ponta. Maravilha. E dessa forma, então, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa live. Coordenador do CONAS, René Santos, secretária da SAPES, Ana Luísa Caldas, presidente do CONASEMS, Richan Hamida, muito obrigado pela participação de vocês. Fique à vontade para uma saudação final. Bem, agradecer aí o espaço, agradecer principalmente aí CONASEMS por ter aberto as portas aqui do estúdio para estarmos aqui gravando, e a equipe vai vir aí para gravar toda essa série dos indicadores para ficar mais palatável. Hoje é um momento, né, mais curto, breve, mas que a gente entende que é necessário, a rede tem essa expectativa, queria conhecer os indicadores, mas eu acho que o presidente Richan foi muito feliz, assim como o coordenador René, em trazer que indicadores são indutores mesmo de boas práticas. Não pode só atrelar a recurso financeiro, porque não é esse o nosso objetivo aqui. É claro que auxilia na condução do processo de trabalho, no dia a dia, auxilia o gestor no planejamento, mas o que a gente quer é a melhoria contínua da qualidade desse cuidado que a gente oferta na atenção primária. E só para complementar, convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras para estarem conosco no Congresso do CONASEMS, CONAS, eu sei que estará conosco também lá. Teremos essa oficina no auditório principal, no dia 15 de junho. Lá, o presidente Richan vai estar fazendo o lançamento conosco do Ministério da série aí de 16 episódios aí com esses 15 indicadores. E nós estaremos, enquanto Ministério da Saúde, também lançando o novo sistema de informação para atenção primária à saúde, que não vai deixar de maneira alguma para trás o legado todo que foi construído do CISAB, mas que a gente entende que precisa dialogar com todas as estratégias, ferramentas, ser mais amigável de condução e navegação do cuidado ali em relação aos profissionais, aos gestores que vão estar acessando o sistema. Então, a gente tem bastante entrega aí, bastante lançamento para a rede conhecer, tirar dúvidas, fazer sugestões. A gente está aberto a ouvir e, principalmente, a trazer cada vez mais melhorias. E queria ratificar meu agradecimento pela parceria que a gente teve ao longo de toda essa condução do CONAS e do CONASEMS e de toda a equipe técnica da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e apoio do próprio ministro nessa condução, da gente poder pactuar, a gente poder virar essa página para a gente agora, de fato, começar a trabalhar os processos de trabalho que a gente quer induzir para a melhoria desse cuidado no território. Então, obrigada a todos que ficaram aí nessa audiência aí de mais de uma hora conosco nessa tarde. Bom, quero primeiro agradecer ao Rafael aqui pela condução, né? O Rafael é brilhante na condução aqui, a gente fica muito à vontade aqui para poder fazer essa fala entre nós aqui, mas diante de um público que eu quero aqui ressaltar muito importante, né? Que tudo isso que nós estamos falando aqui, de fato, tem a ver com o dia a dia dessas pessoas, né? Então, acho que mais do que nós apresentamos aqui, é importante que nós possamos colocar aqui, faça sentido para as pessoas que estão lá na ponta.
Eu acho que, como diz o Richan, né, essa valorização do processo da informação é importante até para que a gente possa também definir claramente que às vezes se faz algumas coisas que não aparecem. Mas as pessoas sabem que estão fazendo lá na ponta, então acho que isso é uma forma, inclusive, de fazer esse resgate, né, de muita coisa que a gente sabe que às vezes os nossos sistemas de informações ainda não são capazes de registrar. Agradecer aqui a pessoa do Richan, né, o convite para que o CONAS pudesse participar. Estaremos no evento do CONASEMES, né, e ressaltar a importância, né, da TV CONASEMES, que a gente vê aí que se coloca para todo o Brasil, né, como um referencial para as questões do SUS. E ressaltar o que foi colocado aqui pela Ana, que é a nossa relação tripartite. Eu acho que a nossa relação tripartite, ela se consolida a partir do momento que nós estamos constantemente pactuando. Quando a gente pactua, né, Richard, eu tenho certeza absoluta que mesmo para os desafios enormes que a gente sabe que vai ter que dar conta, a chance de as coisas darem certo são muito grandes, né? Eu acho que essa discussão da atenção primária, ela não se encerra aqui com essa discussão do financiamento, dos indicadores, e nós aí estamos aí totalmente abertos a uma agenda tripartite, né, para discutirmos planos operacionais, planos de ação, para que de fato a gente possa induzir positivamente a questão dos processos de trabalho da atenção primária, que ela seja o que nós queremos que ela seja, né? Que ela seja realmente protagonista, né? E algumas coisas que nós temos oportunidade nos próximos meses de colocar isso nas novas portarias vai ter que ser muito claro. Então, muito obrigado aí ao convite. Fiquei muito satisfeito com a participação. Gostei muito do nosso debate aqui. Também agradecer, né, Rafael, toda a equipe aqui do Mais CONASEMES, agradecer a Renê por ter aceito o convite, a Luísa também, né, por ter aceito e falar para todo o país, né? Para mim é um marco hoje, né, de mais um processo de atualização e aperfeiçoamento do nosso processo de trabalho da política de atenção básica, né? Eu acho que ela é e deve ser uma evolução e uma atualização constante. Eu queria fazer, né, chamar a atenção especial para os colegas secretários e secretárias de saúde. Eu penso que nós estamos num momento de aperfeiçoamento e a importância de um processo de educação permanente junto às equipes para a implementação não só desses indicadores que estão colocados, mas também para essa indução da organização e aperfeiçoamento do processo de trabalho. Então, que se coloque ou que se tenha um horário protegido para a capacitação dessas equipes, para que eles busquem essas atualizações, né, essa formação complementar, que com certeza quem vai ganhar com isso é a população. Eu acho que é mais segurança para o trabalhador, é mais segurança e qualidade no atendimento para a população. Então, é agradecer a todos que nos assistiram e que vão continuar nos assistindo, já que esse vídeo vai continuar disponível no canal do CONASEMES, e que possamos, né, nos encontrar nas próximas CITs, construindo cada vez mais, pactuando o que Renê colocou. Acho que tudo aquilo que é construído em conjunto, que é pactuado, a chance de sucesso na ponta, ele fica mais leve para a gente poder conduzir e esperar, né, e já aguardar a todos, reforçando o convite para o nosso congresso em Belo Horizonte de 15 a 18, em especial no dia 15, né, a partir das 17 horas, no auditório principal, com essa grande oficina dos indicadores e o lançamento, né, dos 16 episódios, dos 15 indicadores, para que possamos, de fato, cada vez mais fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, tendo uma atenção básica, uma atenção primária como protagonista de todo esse nosso sistema. Maravilha, muito obrigado então mais uma vez a cada um de vocês, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Aproveita, deixa também o seu like nesse vídeo, deixa lá o seu comentário, compartilha esse conteúdo, já que ele vai permanecer aí no canal Mais CONASEMES. Muito obrigado. O congresso citado bastante aqui, é óbvio, terá uma cobertura muito completa do canal Mais CONASEMES e também na TV CONASEMES, para você acompanhar tudo que acontece no sistema público de saúde. Isso é transparência e respeito ao cidadão. Os indicadores que foram apresentados hoje são instrumentos para apoiar a melhoria contínua da atenção primária. E é importante que cada um de vocês, gestores e profissionais da linha de frente, contribuam para transformar esses dados em cuidados de qualidade. Lembrando que a websérie com episódios sobre cada um dos indicadores do componente de qualidade da atenção primária vai ser lançada no dia 15 de junho. Não deixe de acessar esse material riquíssimo. Bom, nos vemos na próxima. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.